Vai levando Gaíza ao som da marcha dos toureiros. Bola com o Zarra, derrubado por o Bigode e o juiz marcou córner contra o Brasil. Já temos 45 segundos além do tempo regulamentar. 45 segundos além do tempo regulamentar e descontos feitos pelo juiz inglês Leaf. Vai ser córner contra o Brasil a ser cobrado por Gaíza. O juiz agora está consultando com o bandeirinha sobre a hora. Gaíza demora a cobrar o tiro de canto. Cada gol é um gol de satisfação e de prazer que todos os brasileiros marcam com Brahma Chopp. Cobrou Gaíza, aliviou Bauer. Entregou na direção de Zizinho. Vai levando o Zizinho, vai se aproximando do campo contrário. Vai progredindo ainda. Terminou o jogo. Terminou o jogo com a vitória dos brasileiros por 6-1. Alô, César de Alencar. Alô, César de Alencar. Pode começar a falar diretamente do campo, a fim de que possamos ouvir a palavra dos craques brasileiros que tão brilhantemente venceram a Espanha. Alô, César, pode falar. Muito bem, senhores ouvintes, atenção. Estamos ouvindo aqui a palavra de Flávio Costa. Ajudou e podemos cumprir direitinho com aquilo que o povo desejava e esperava. Muito boa tarde e muito obrigado. Flávio emocionado, vai abraçar também os jogadores brasileiros. É natural que esses jogadores hoje não queiram fazer muitas declarações ao nosso microfone, porque realmente estão cansados de uma peleja em que lutaram a duras penas contra os espanhóis. Mas não há de ser nada, vamos ver se conseguimos alguns, esses que já estão mais familiarizados com o microfone. Bem, Ademir, esse jogador sempre sorridente, que tal, velho? Tudo bom, César. E naturalmente que espero domingo repetir uma vitória para consagrar no campeão do Mundial. Eu peço licença aqui do nosso amigo, que ele pede para anunciar que eu ganhei o relógio de cacique no primeiro gol. Olha, escute, Ademir. Cicinho, que tal? Estou satisfeito e isso não é o fim. Nós temos o Uruguai pela frente. É verdade. Você sabe, para levantar o campeonato? Você sabe, sim, que os uruguaios hoje passaram um grande aperto lá em São Paulo contra os suecos. É verdade. Venceram a última hora e por 3-2. Eu senti isso no público. É verdade. E meus parabéns que vocês hoje tiveram umas verdadeiras máquinas. Cérebro, inteligência. Parabéns, hein? Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil, apresentou aqui, assim, uma rápida entrevista com os jogadores e o treinador brasileiro. Senhores ouvintes, não há nada mais a destacar aqui. Entretanto, o Cordeiro está nos acenando e nós vamos ver se conseguimos a palavra de mais alguém. Em todo caso, vamos ver. Vamos ver se conseguimos a palavra de Augusto, capitão brasileiro, que hoje fez uma partida segura. Mas Augusto já está se dirigindo para o vestiário. E vai ser difícil pegar a palavra, em todo caso. Augusto, a palavra nacional, por favor. Parabéns pela vitória e pelo jogo de hoje. Você hoje esteve magnífico, hein? Ouvinte da Nacional e todo o Brasil, cumpri com o meu dever. Estou satisfeitíssimo, pois eu tinha uma grande dívida com o Brasil. Parabéns, essa dívida está quase cumprida, não tenha dúvida. E assim tivemos a palavra de Augusto ao microfone da Rádio Nacional, o capitão do craque brasileiro, que tão bem vem se havendo nessas finalíssimas do Campeonato do Mundo. Quase o mesmo score de contra a Suécia, uma vez que o score foi de 7-1. Hoje, por um gol apenas, deixamos de igualar o score contra a Suécia. Agora, diga-se de passagem que os uruguaios hoje passaram com grande dificuldade pelos suecos, que foram por nós vencidos por 7-1. Venceram os uruguaios por 3-2 e a duras penas, conforme já anunciamos pelo microfone da Rádio Nacional. Cordeiro, prossiga daí, por favor, é tudo que tínhamos a dizer. Muito bem, e assim tivemos na palavra de César de Alencar, diretamente da pista, as impressões de alguns craques brasileiros que tão brilhantemente se saíram dessa jornada inesquecível do futebol nacional, a derrotarem espetacularmente a equipe espanhola pela contagem de 6-1. Muito bem, agora, senhores ouvintes, passamos a falar diretamente da pista. Inicialmente com Jorge Cury, apreciando o setor de campo que esteve debaixo de sua observação no primeiro tempo, no segundo tempo, e que foi a atuação individual do ataque brasileiro e da defesa espanhola. Alô, Cury. Senhoras e senhores ouvintes, observamos esta tarde no Estádio Municipal do Maracanã, no Rio de Janeiro, uma das maiores exibições da atual geração do futebol brasileiro. 5 homens verdadeiramente diabólicos,
mais diabólicos do que no jogo com a Suécia, derrotaram fragorosamente a equipe espanhola pela contagem de 600-1, exibindo um padrão técnico quase inigualável. Um padrão técnico verdadeiramente invejável, deixando o futebol brasileiro num nível que, como frisou o Cordeiro no meio da transmissão, vai assombrar indiscutivelmente o mundo esportivo. De Friaça a Chico, tivemos 5 homens que agiram desde o primeiro minuto até o último minuto da luta com a mesma fibra, com a mesma técnica, com a mesma vontade de vencer. Se mais tentos não foram consignados, é porque em futebol nem todas as bolas atiradas podem realmente ir às redes contrárias. Mas a exibição, o placar de 600-1, ficou quase que distante diante da perfeição do futebol exibido pela nossa linha de avante. Essa perfeição atingiu o seu clímax, atingiu o seu cume naqueles 2 tentos seguidos, consignados por intermédio de Ademir e de Zizinho, que deixaram verdadeiramente malucos, impressionados dentro da cancha, os defensores da equipe espanhola. Portanto, não há nomes a destacar individualmente no ataque brasileiro. Todos agindo da mesma forma, com uma perfeição impressionante. Na defesa espanhola, Ramalete não foi culpado dos tentos que o venceram. Fez muito, mas o nosso quadro hoje jogou futebol em demasia. Na zaga tivemos Gonçalves, segundo melhor que Alonso, que não ofereceu nenhuma resistência ao ponteiro esquerdo brasileiro, Chico. Dos médios da linha intermediária, o melhor foi Puchade. Parra lutou muito com Ademir, mas não encontrou nunca no comandante da nossa equipe, que foi também um dos artífices de nossa vitória. Gonçalves, terceiro, médio direito, também não chegou a aparecer. E de maneira que o panorama para a equipe espanhola foi mais ou menos o mesmo. Apenas destacando-se Gonçalves II pelo seu trabalho na defesa e Ramalete na meta. Os demais não chegaram absolutamente a oferecer resistência ao nosso ataque, que hoje não se pode absolutamente traçar um paralelo entre a atuação do ataque brasileiro e da defesa adversária, a espanhola. Era o que tínhamos a dizer sobre o final desta luta. E não podemos também finalizar sem mandar daqui as nossas felicitações ao assistente que teve a ideia de iniciar entre as 160 mil pessoas do Estádio Municipal do Maracanã o início da cantoria da Marcha Touradas em Madrid, com que a torcida brasileira ainda mais se salientou pela sua colaboração à vitória espetacular da nossa equipe na tarde de hoje. Alô, Curi. Um momento. Aliás, foi a charanga do Jaime que teve a iniciativa. Então vai daqui o nosso abraço ao Jaime, quando encontrarmos pessoalmente também receberá o nosso abraço. Nós temos agora o microfone da Rádio Nacional, Rocha Spiegel, intérprete da nossa equipe de esportes, e que agora vai traduzir para os ouvintes a mensagem que o técnico da equipe espanhola envia ao público desportivo brasileiro. Ao microfone, Rocha Spiegel. Senhores ouvintes da Rádio Nacional, tivemos a oportunidade de entrar no vestiário dos espanhóis logo após o término da peleja. E, para espanto nosso, mostramos os espanhóis visivelmente expansivos e fomos congratulados. E nos pediram que fôssemos o porta-voz deles para a torcida brasileira nas suas congratulações ao Scratch Nacional e aos brasileiros pela belíssima vitória conseguida frente ao conjunto ibérico. O técnico Eizaguirre disse, textualmente, jogamos pouco, mas jogamos bem e não podíamos fazer frente ao poderio francamente admirável da equipe brasileira. O embaixador Conde de Casa Rojas entrava no vestiário no momento e salientou que uma vitória assim enaltece as cores de qualquer país e que os espanhóis tiveram o grande mérito de saber perder lealmente e esportivamente. O goleiro Ramalete disse que com uma linha dianteira assim, qualquer goalkeeper passa maus momentos, como ele passou 6 vezes. Vassoura queixou-se somente que foi tão duramente marcado por Bigode que o jogo dele não pôde aparecer. E quanto a Sarra, o comandante da ofensiva espanhola, disse-nos que Barbosa é uma muralha quase ou mesmo intransponível, muralha na qual as esperanças dos uruguaios muito provavelmente se desfarão. Assim tivemos as impressões de vários craques e na palavra da Rádio Nacional queremos transmitir ao povo brasileiro as saudações da equipe ibérica, do técnico e do seu embaixador. É só. E assim, amigos, tivemos na palavra de Rocha Spiegel
que foi o intérprete das saudações dos jogadores e técnicos espanhóis ao público desportivo brasileiro. Portanto, vai daqui também ao nosso abraço aos vencidos que tão felizmente souberam compreender o mérito da vitória do Brasil nesta partida memorável, em que as nossas cores saíram vitoriosas pela contagem de 600-1. Agora o microfone da Rádio Nacional para fazer as suas despedidas, César de Alencar. De minha parte, muito grato pela atenção, muito boa tarde a todos e ao microfone o César. Ouvintes, boa tarde.